Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Se você não me conhece, meu nome é Eliade, eu tenho 46 anos, sou esposo da Thalita, pai do Benjamin e da Abigail e irmão do Dr. Eliu. Esse vocês conhecem, com certeza. O irmão Lupe conhece meu pai também, alguns de vocês talvez conheçam, né? Meu pai costuma dizer que eu sou a cópia, né? O fake news, como dizem. Eu sou Eliade filho. Mas quando o pastor Elias esteve lá em casa conversando sobre esse assunto, tem uns 15 dias ou pouco mais do que isso, eu fiquei pensando, além de feliz pela oportunidade, muito grato, a honra, né, de receber essa oportunidade, mas eu fiquei pensando, o que será que eu podia trazer para complementar a mensagem do pastor Keiler, que foi uma mensagem já tão boa, tão rica, né, na reunião passada. E, na verdade, sobre esse tema do sacerdócio masculino, é um tema que tem tantas palavras na própria Escritura Sagrada que falam sobre esse assunto, e eu vou falar sobre algumas delas hoje à noite, mas eu confesso que é um pouco difícil de selecionar uma passagem, uma palavra só, um texto para focar o assunto dessa noite. Mas eu escolhi um tema, um texto, que é bem conhecido. Se você puder abrir sua Bíblia, está lá em Efésios 5, versos 22 em diante, e o começo do capítulo 6. Na verdade, as nossas Bíblias, elas trazem esse texto de Efésios 5, normalmente separado a partir do verso 22, embora, se você ler com atenção, você vai ver que, na verdade, o contexto ele começa do verso anterior, 21. Esse é um texto que fala sobre os relacionamentos marido e mulher, pais e filhos, etc., né? Ver se eu abro aqui esse bicho. Mas, ó, tecnologia, sou gato escaldado, que eu sou da área de informática. Então eu já trago logo uns 3 dispositivos diferentes, porque quando um não presta, já tem uns backups, né? Vamos lá. Efésios 5, a partir do verso 22. Diz assim o texto bíblico: Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Essa parte muito nos interessa, né? Mas o culto aqui é de homens, não é um culto que foque nas mulheres. E a nossa parte é a partir daqui, né? 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui Paulo está citando Gênesis 2 lá no final. Verso 32, este é um grande mistério, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. E agora Efésios 6, o comecinho de Efésios 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Se você puder, ore por mim nesse momento, tá, meus irmãos?
Paizinho querido, aqui está a tua palavra. Eu te peço a iluminação do teu Espírito Santo para cada um de nós aqui, Senhor. Dá-nos o entendimento correto do texto bíblico. Fala conosco e dá-nos coragem para aplicá-lo, Senhor Deus, obedecendo a tua palavra no nosso dia a dia. Te entrego, Senhor Deus, a minha vida e a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Faz o que tu quiseres, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Então, gente, Efésios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Efésios, óbvio, né? Mas quando ele estava preso em Roma, na primeira vez que ele foi preso em Roma, era uma igreja que ele conhecia muito bem. E essa é uma carta que, diferente de outras cartas que Paulo escreveu, ele não escreveu para tratar de um problema específico, de uma heresia em particular, como foram outras cartas, né? Pelo contrário, o assunto da carta aos Efésios, num primeiro momento, a primeira parte da carta aos Efésios, é um assunto puramente doutrinário, é teológico. E na segunda parte, a partir mais ou menos do capítulo 4, Paulo ele faz a aplicação no dia a dia daquilo que ele ensinou nos 3 primeiros capítulos. Então, Efésios 4 em diante, que é onde se encontra esse texto que nós lemos hoje, é a vida cristã prática, é a vida cristã do dia a dia. E esse trecho como um todo, a partir do verso 22 do capítulo 5, e alguns, como eu falei, dizem que a partir do 21, né, ele fala da responsabilidade da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, dos pais com relação aos seus filhos e dos filhos com relação aos seus pais. E aí, posteriormente, ele vai tratar das relações patrões e empregados, na época, senhores e escravos, né, e por aí vai. Questões práticas do dia a dia. E ele começa falando da mulher para com o homem que lhe deve ser submissa. Não é uma qualquer submissão genérica, aleatória ou sem sentido, mas é uma submissão como ao Senhor. E a razão para isso está no verso 22 e vai até mais ou menos o final do capítulo 5. Quando Paulo compara a relação entre um homem e uma mulher, a relação de Cristo com a igreja. Tá certo? Mas o foco da nossa mensagem de hoje não é, como eu falei, o casamento propriamente dito, mas o sacerdócio. Então a gente vai avaliar e analisar essa palavra que eu li, que nós lemos, né, de acordo com essa perspectiva em particular. E eu pensei, com relação ao assunto de sacerdócio, sobre duas questões em particular. Uma questão de identidade, que a gente vai ver agora, e uma questão de incapacidade, tá certo? Mas, em primeiro lugar, com relação a essa questão da identidade, que é o primeiro assunto que nós vamos falar hoje, o que significa ser um sacerdote? Então, antes mesmo da gente mergulhar no texto específico de Efésios, tem algo que a gente precisa refletir. O que significa ser um sacerdote? E o conceito de sacerdote nós tomamos emprestado do Antigo Testamento. Sacerdote era uma pessoa na religião judaica que pertencia à tribo de Levi e a quem cabia a responsabilidade de mediar a relação entre Deus e o povo e entre o povo e Deus. Então ele apresentava as súplicas e petições do povo, realizava os sacrifícios cerimoniais e trazia a instrução da lei ao povo. E havia alguns pré-requisitos para esse serviço. Não era qualquer um que podia ser sacerdote. Muito menos você podia ser sacerdote ou fazer o ofício de sacerdócio de qualquer jeito ou a qualquer tempo. A rigor, o sacerdote deveria ser alguém profundamente dedicado ao Senhor, conhecedor de sua lei, dos rituais, dos sacrifícios, das cerimônias. Então isso nos traz para nós o primeiro desafio da noite, que é nos autoavaliar se temos sido pessoas assim, ou seja, que possuem um relacionamento profundo com Deus. Que como é que nós esperamos ser sacerdotes dentro da nossa casa se nós não temos um relacionamento com Cristo? E não é qualquer relacionamento, um relacionamento profundo. Não é simplesmente vir à igreja, comparecer a esse espaço, a essa reunião. Nem ainda ler a Bíblia, por mais que isso seja importante, vir à casa do Senhor, ler a palavra de Deus. E certamente que um homem de Deus, quem quer que seja, queira fazer isso, faz com naturalidade essas coisas. Mas um relacionamento de intimidade não é apenas uma aparência de religiosidade, cumprir um ritual, como eram os sacerdotes do Antigo Testamento.
E quando a gente olha para a nossa realidade hoje, no contexto que nós vivemos da nova aliança, nós já não precisamos mais de mediadores entre nós e Deus. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E com base nessa revelação, os reformadores do século XVI, eles entenderam o que eles chamaram de sacerdócio universal do crente. Ou seja, todo servo do Senhor, todo filho de Deus, tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Eu não preciso de um sacerdote como era o sacerdote no Antigo Testamento. Então aí você pode parar para pensar o seguinte, poxa, se não há mais a necessidade de sacerdote da maneira como a gente conhece do Antigo Testamento, por que discutirmos sobre o sacerdócio masculino? Será que não sobrou nenhum papel espiritual para nós dentro de casa? E aí a gente vai entrar no texto de Efésios. Na verdade, em certo sentido, nós somos sim sacerdotes dentro dos nossos lares. Não porque nossas esposas e filhos precisem de alguém que faça essa intermediação deles para com o pai. Não, não é isso. Mesmo que nós não entremos diretamente no papel e na responsabilidade das esposas, que o texto começa com isso, né? Eu achei por bem iniciar aqui para ressaltar algo que é fundamental. Paulo, ele compara a nossa relação doméstica com nossas esposas e nossos filhos com a relação entre Cristo e a igreja. Tá certo? A gente tem sempre que ter isso em mente. A nossa relação espelha a relação que Cristo tem com a igreja. Então, com relação à identidade, nós vimos o que é o sacerdote, mas nós temos que diferenciar ainda a diferença entre identidade e papéis. Tá certo? Porque há uma diferença. Nós temos o papel do homem, nós somos sacerdotes. Isso é uma questão de identidade. Mas enquanto temos essa identidade, nós desenvolvemos alguns papéis. Que papéis são esses? Por exemplo, o papel de marido, nós que somos casados. Também o de pais, aqueles que têm filhos. E se você é solteiro, você tem um papel de filho. Mas papéis, meus irmãos, papéis eles não nos definem. Nós não somos os papéis que nós interpretamos ou vivemos ou carregamos em nossas vidas. Eu citei o exemplo aqui de 3 papéis. Mas que outros papéis nós representamos ou agimos nas nossas vidas? Por exemplo, eu não sou o meu cargo, a minha profissão ou a minha carreira. Eu não sou a minha formação acadêmica. Eu não sou a minha posição na igreja enquanto instituição. Porque ser é uma questão de identidade. Todas essas coisas são papéis. Esses papéis podem até fazer parte da minha, entre aspas, identidade humana, aquilo que nós nos conhecemos. Eliú é um médico. Isso é um papel. Isso é um papel. Mas como novas criaturas em Cristo Jesus, que cada um de nós, eu e você, somos, a nossa real identidade é a de filho de Deus. Filho de Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que o ser sacerdote em nossos lares é parte dessa nova identidade em Cristo. Dessa nova natureza. Não é um mero papel. Por quê? Porque o papel eu visto hoje e desvisto amanhã. Se eu me aposento do meu trabalho, eu já não sou mais aquilo que eu costumava fazer. Aquilo que nós somos, filhos, sacerdotes, ninguém deixa de ser. É semelhante ao discipulado. Ninguém deixa de ser discípulo de Jesus. Ninguém se aposenta de ser discípulo, ninguém tira férias. Mesmo que, por exemplo, deixe o ministério pastoral ou deixe de liderar um departamento. Dá para entender? Então, nessa diferença que eu estou apresentando entre identidade e papéis, eu posso olhar, por exemplo, para os diferentes papéis que eu posso representar no momento, como eu falei no começo, enquanto marido, enquanto pai ou enquanto filho, e a minha identidade, ou a relação desses papéis com a minha identidade de sacerdote. Como assim? E aí a gente vai mergulhar agora nos diferentes papéis que cada um de nós aqui, como homens, cumprimos dentro do nosso lar como sacerdotes. Então, em primeiro lugar, sacerdote e o papel de marido. E se você ainda que é jovem ainda não chegou lá, aguarde que falo já com você, mas preste atenção. Não se aveste, não. Eu vou começar pelo papel de marido, seguindo a ordem do texto de Efésios. Tá certo? Eu diria
que esse é o principal papel que nós, enquanto sacerdotes dos nossos lares, temos de observar. O de maridos. E há diversas razões de cunho bíblico para isso. Não é só minha opinião. Aliás, minha opinião, esqueça. Preste atenção na palavra de Deus. Primeiramente, o texto de Efésios que a gente leu nos diz no verso 22 que a razão para que as nossas esposas nos sejam submissas é que somos as suas cabeças, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso significa que Paulo compara a relação do homem para com sua esposa com a que Cristo tem para a igreja. Eu acho interessante que não é o contrário. Paulo ele não compara a relação de Cristo com a igreja com um matrimônio, não. O matrimônio que nós vivemos no nosso dia a dia é que é comparado à relação de Cristo com a igreja. Tá certo? Isso não é pouco. Pelo contrário, quando eu sou confrontado com esse texto da palavra, eu lembro do que Cristo fez por nós, por sua igreja, de ter se sacrificado por ela, de ter dado lugar a ela. Isso deveria me reavaliar se eu tenho feito isso também por minha esposa. Isso é o que cada um de nós pode fazer hoje à noite. E como se não bastasse a força dessa comparação, nesse aspecto sacerdotal, Cristo, como nosso sumo sacerdote, que é o que diz lá em Hebreus 10, 21, ele se oferece como sacrifício justo, puro, santo, perfeito em nosso lugar. E daí eu me pergunto, qual foi a última vez que nós sacrificamos o nosso tempo, os nossos bens, os nossos esforços em favor de Deus, em primeiro lugar, e de nossas famílias, em segundo lugar? O sacerdote, ele precisa aprender a sacrificar aquilo que é importante em favor do que é imprescindível. Tudo é uma questão de escolha. Então como nós adoramos a Deus em primeiro lugar, não é a nossa família que está em primeiro lugar, é Deus. A gente precisa ter plena consciência disso. Então a gente precisa, às vezes, sacrificar coisas, tempo e pessoas entendo o que eu vou dizer, né? Para a nossa relação com Deus. Mas para a nossa relação com Deus, não é para a relação com as instituições, nem com certos ativismos que a gente faz. Mas eu vou voltar a esse assunto depois, tá? Nossas esposas devem ser a nossa prioridade número 2. Por quê? Porque Deus é a nossa número 1. Se a nossa esposa for a nossa prioridade número 1, nós já estamos errando. Nós estamos colocando alguém no lugar de Deus. Tá certo? Mas elas têm essa prioridade altíssima porque é com elas que nós somos uma só carne. Nós não somos uma só carne com os nossos filhos. Nós não somos uma só carne com os nossos irmãos de sangue. Nem com os nossos pais, para aqueles que ainda têm. Nem com os nossos amigos. É com a nossa esposa. O verso 25 segue nos mandando: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. É um mandamento. Ele não está pedindo, ele não está sugerindo, ele não está perguntando. Amem as suas esposas. E, novamente, esse amor, esse tipo de amor, não é um amor romântico ou sentimental, muito embora esse tipo de amor seja necessário, especialmente para as mulheres. As mulheres precisam muito desse tipo de sentimento. Mas é uma decisão. E as ações que respaldam essa decisão, ou seja, os sacrifícios que nós fazemos todos os dias. E amar, segundo a palavra de Deus, é sempre uma ação sacrificial. Sacrificial. Quando nós vamos lá para o texto de 1 Coríntios 13, que é um texto que fala muito, é quase um texto-chave sobre o tema do amor, né? Eu acho interessante que Paulo vai ensinar do que se trata o amor. E foge ao escopo aqui analisar 1 Coríntios 13, mas eu acho interessante porque 1 Coríntios 13 está entre 1 Coríntios 12 e 14, que falam sobre os dons espirituais do corpo. Dons usados para a edificação mútua. Dons e chamados ministeriais do serviço no corpo de Cristo. Então, no meio desse contexto de serviço, de dons e chamados ministeriais, é que se encontra o chamado para amar. Já no final do capítulo 12, Paulo fala sobre isso. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, né? Então, quando eu conjugo esse mandamento de amar a minha esposa com o significado do amor bíblico enquanto serviço altruísta, que não procura os meus próprios interesses, eu chego no propósito que Paulo mesmo nos ensina nos versos 26 e 27 aqui. Santificá-la, purificá-la,
apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Isso aqui eu estou comparando o que Cristo faz com a igreja, conosco, com aquilo que nós devemos fazer com as nossas esposas. Então, veja aqui, para santificar nossas esposas, para purificá-las, e não é purificá-las de qualquer maneira, é por meio da palavra de Deus, para apresentá-las gloriosas, sem mácula, sem rugas, mas santas e irrepreensíveis, algo que é nossa responsabilidade. E eu acho legal, quando a gente fala sobre sacerdócio masculino, Paulo ele usa uma linguagem cerimonial. Eu acho que não tem como ter sido sem querer, não tem como ter sido aleatório. Ele usou realmente com foco, ele que era judeu, ele que era fariseu, com foco nessas coisas do Antigo Testamento. Agora pense aí, tente imaginar um sacerdote no templo, no Antigo Testamento. Ele recebia um cordeirinho para sacrificar. Ele tinha que verificar se aquele cordeiro era perfeito, tinha que lavar bem o cordeiro, matar e lavar bem direitinho para tirar o sangue e tudo mais. Ele só ia apresentar a Deus aquele cordeiro, aquele sacrifício, se fosse perfeito, sem mácula nenhuma. Se fosse um bicho capenga, cego, ele não ia apresentar. Tanto é que lá em Malaquias, Deus vai criticar o povo justamente porque estava fazendo isso, né? Estava oferecendo um sacrifício meia boca. Mas só depois daquilo tudo é que ele ia verificar. Não, esse aqui está digno de ser oferecido ao Senhor. É essa metáfora que Paulo usa quando nos manda amar as nossas esposas. Cuidá-las e encaminhá-las de tal modo na palavra de Deus que elas sejam santificadas nessa palavra, tornando-se sacrifícios dignos do rei. Então aí eu me pergunto para mim e para você, será que nós temos feito isso com as nossas esposas? Será que nós temos desenvolvido um relacionamento com elas baseado na palavra de Deus de modo a santificá-las, de modo a que nós, quando Cristo nos chamar, cadê tua esposa? O que tu fez com ela? Tá aqui, Senhor, minha esposa. Beleza, essa aqui eu aceito. Não, meu filho, você fez um serviço, misericórdia. Que Deus nos ajude a que não seja esse o tipo de sacrifício que nós estejamos apresentando ao Senhor. Esposas mal cuidadas. Amém? Mas em segundo lugar, agora que a gente viu esse início, o papel de homem como marido, vamos ver agora o papel de pai, o sacerdote enquanto pai. E meus irmãos, eu vou falar, mas vou falar com muita fragilidade aqui. Por quê? Porque eu sou um pai novo, eu sou estagiário ainda. Meus filhos, como eu falei, só têm 6 anos e 4 anos. Eu tenho certeza que se eu abrisse para muitos aqui, iam trazer palavras muito mais ricas nesse sentido do que eu. Mas vamos focar no que a Bíblia diz, que aí também eu vou aprender sobre isso. E a respeito de criação de filhos, há muitas coisas que eu herdei da forma como eu fui educado pelos meus pais, que por sua vez herdaram dos seus pais, dos meus avós. Assim como cada um de vocês aqui também. Cada um de vocês, se eu fosse perguntar, não, meu pai me criou assim, assado. E há coisas em comum que nós fazemos enquanto pais. A preocupação com a saúde e o bem-estar dos nossos filhos, seu futuro profissional, se serão bons cidadãos, se estão estudando direitinho, né? Se a gente vai ensinar a eles valores morais, porque nós somos cidadãos do reino, né? Valores éticos e a serem pessoas autossuficientes, não dependentes de outras pessoas, dependentes do Estado. Mas isso tudo é bom e justo, entre aspas, até certo ponto. Por quê? Porque se nós fazemos somente essas coisas, o que nos torna diferente dos pagãos, das pessoas que não têm Jesus no seu coração, se a gente foca só nessas coisas? Se toda a nossa preocupação espiritual para com nossos filhos se resume apenas a trazê-los para a igreja, ou esporadicamente fazer um culto doméstico bem meia boca, isso não nos faz melhores pais e certamente não nos faz sacerdotes dos nossos lares. Então, por essa razão, sobre esse aspecto sacerdotal, ou seja, sacerdote com relação aos nossos filhos, entendendo que somos mordomos desse dom que Deus nos concedeu por tempo limitado, e até Isani falou sobre isso no domingo um pouco. Filhos, nós somos mordomos dos nossos filhos, até que um dia eles cresçam, desenvolvam também um relacionamento com Cristo e passem a ser nossos irmãos na fé, já não mais nossos filhos, nossos irmãos na fé. Então nós somos mordomos dele enquanto eles estão sob a nossa tutela. Tá certo? E neles nós dedicamos e investimos com a moeda celestial, ou seja,
nós plantamos nele os valores do reino de maneira intencional, que é por meio do discipulado. Discipulado. E o tema do discipulado de filhos, ou o foco do discipulado com relação especificamente aos filhos, é mais complexo do que o tema permite. Talvez em outra oportunidade a gente converse sobre isso. Mas como todo discipulado cristão tem um objetivo de torná-los parecidos com Jesus. Fazê-los imitarem a Cristo. Treiná-los nas sagradas letras. Andar com eles nesse caminho. E vamos ver aqui alguns textos a esse respeito, que são textos bem conhecidos. Não tem nenhum texto obscuro aqui, não. Olha só o que diz lá Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, ou seja, aquele povo e a nós hoje, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e novamente aqui, as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 1 a 9. Só o finalzinho aqui. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que é um texto conhecido, né? Deuteronômio 6, de 1 a 9. Então esse texto, ele começa falando os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, que Deus deu a seu povo, ou seja, ao povo de Israel e a nós hoje, para nos instruir, para que ficássemos com aquilo na nossa cabeça na teoria. É isso? Não, né? Para que cumpríssemos, ou seja, com a finalidade de temermos a Deus e guardar os seus mandamentos, ou seja, obedecer aquilo que ele nos ensinou, e não somente nós, mas os nossos filhos. E eu acho interessante que mais à frente esse próprio texto vai dizer que nós devemos ter essa palavra em nossos corações, ensiná-la aos nossos filhos e mantê-la sempre em evidência, em tudo quanto fazemos, especialmente no contexto doméstico. Faça isso na tua casa. Unja os umbrais da tua porta. Isso é sacerdócio e isso é discipulado. Discipulado é o modelo de aprendizado por imitação. Nossos filhos aprendem a amar e a servir ao Senhor por nos ver fazendo isso. Então não espere que seu filho vai aprender a servir e amar ao Senhor se ele não vê você fazendo. Se você não o traz à igreja, se ele não olha para você e vê você abrindo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus, tendo um momento, um culto doméstico, como eu falei antes, orando ao Senhor, se o seu filho não vê você fazendo isso, como é que ele vai aprender? Você que é o melhor exemplo para ele, eu que sou o melhor exemplo para o meu filho. Na verdade, em certo sentido, a nossa oração e dedicação é de fazer com que nossos filhos vão além de nós, no sentido de mergulharem mais profundamente ao Senhor e ter experiências ainda mais significativas com Ele. E com relação a esse legado, deixe-me tocar num ponto crítico talvez para alguns aqui. Então, muitos dos homens da minha geração, como eu falei, eu tenho 46 anos, foram criados por pais que trabalharam muitas horas. Meu pai, essa noite, eu chamei para tomar um café hoje lá em casa, e disse, meu filho, eu gostaria muito, mas eu não posso, porque eu passei a noite inteira trabalhando e estou trabalhando até 1h da tarde. Meu pai tem 70 anos, trabalha 60 horas por semana para mais. Então nós fomos criados, pessoa da minha geração, com pais assim, que davam duro, trabalhavam e trabalhavam e trabalhavam, porque eles receberam isso, a responsabilidade deles era essa, era algo muito pesado. Alguns de nossos pais passaram por privações e necessidades, e talvez alguns de nós aqui também. E nós juramos a nós mesmos que nossos filhos nunca passariam por isso.
Ocorre que, em certo sentido, meus irmãos, essas dificuldades que nossos pais passaram, que alguns de nós passaram também, foram ferramentas que Deus usou para forjar em nós e em nossos antepassados um caráter forte e necessário. Um caráter esse que a vida mansa de muitas crianças, adolescentes e jovens hoje não vão desenvolver. Então, se você priva o seu filho, se eu privo o meu filho de ter lutas, de ter dificuldades, de ter que se esforçar, eu vou estar privando ele de uma ferramenta que Deus usa há gerações, há milênios, que é de forjar em nós caráter, um caráter de homem, um caráter de sacerdote. Um sacerdote não nasce com vida mansa. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo para não darmos coisas boas aos nossos filhos, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo para a gente ir além dos meros brinquedos, presentes e coisas. Especialmente se esses bens materiais forem usados apenas para suprir uma carência de tempo, que a falta de tempo pelo excesso de trabalho tem causado. Então, voltando aqui ao que nos faz diferentes do homem comum, que é o nosso sacerdócio, o nosso discipulado. Que escolhas nós conscientemente temos feito com relação a nossos filhos? Isso pode passar por trabalhar menos horas. Pode ser por matriculá-los num colégio confessional. Mesmo que num prisma somente humano, talvez um outro colégio tivesse uma formação focada no Enem, digamos assim, melhor. Aliás, até as escolhas profissionais que nós, entre aspas, sugerimos fortemente aos nossos filhos. Não, filho, eu queria que você fosse assim, assado, fizesse vestibular para isso, aquilo, outro. Elas são determinadas pelo propósito do reino, de testemunhar de Cristo para outras pessoas, ou apenas para terem uma vida confortável e estabilidade financeira, ou seja, o mesmo pragmatismo com que qualquer incrédulo trata esse assunto. E, meus irmãos, eu não estou dizendo para você dizer, meu filho, agora eu não quero que você faça medicina mais não, eu quero que você vá fazer outro curso. Não, você tem que orar ao Senhor junto com o seu filho, dizer, vamos orar aqui a Deus, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Se for medicina, glória a Deus, meu irmão, é uma obra santa. Se for ser carpinteiro, glória a Deus, é uma obra santa. Se for ser policial, glória a Deus. Se for servir em missões, glória a Deus. E eu acho interessante porque o texto bíblico diz o quê? Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E diz também que sirvam não como a homens, mas como ao Senhor. Por quê? Porque, em certo sentido, a nossa vida é um campo missionário onde quer que a gente vá. Agora, se a gente tem propósito. Se a gente tem propósito, né? E eu acho interessante que quando a gente passa para Efésios 6, verso 4, diz o quê? Pais, não irritem os seus filhos, ou então outra tradução, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como faremos isso se nós mesmos não cumprimos o mandamento do Deuteronômio? E eu vou voltar um pouquinho mais à frente novamente sobre isso. Mas deixa eu falar sobre disciplina. Disciplina, porque o sacerdócio ele passa necessariamente pelo testemunho, ou seja, a experiência a ser imitada, e pela disciplina. E ambos, testemunho e disciplina, são ambos bíblicos e centrados em Cristo. E uma das histórias mais tristes que nós lemos nas Escrituras, eu acho as Escrituras fantásticas, porque as Escrituras elas não escondem os podres dos seus personagens. Não. Tirando Jesus que foi perfeito, os homens de Deus, na palavra de Deus, eram homens comuns. Homens que muitas vezes eram falhos. E uma dessas histórias tristes é quando Deus fala com Samuel a respeito dos filhos de Eli. E só para dar um contexto aqui, Israel vivia nessa época, no final do período dos juízes, e quem liderava a nação de Israel no âmbito espiritual era o sacerdote Eli. Quem ia suceder Eli seriam os filhos dele, também de linhagem sacerdotal. Mas o que estava acontecendo? Os filhos de Eli estavam se prostituindo com mulheres na entrada do tabernáculo. E não apenas isso, eles eram corruptos.
Então eles eram corruptos e imorais. Um comportamento que não é condizente com o de um homem de Deus, muito menos de um sacerdote. Então Eli, embora comandasse a nação, era negligente para com sua própria casa, na criação de seus filhos, também sacerdotes, que eram homens corruptos e imorais. E 1 Samuel 2:22 diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ele sabia o que estava acontecendo. 1 Samuel 3:12 e 13, Deus diz ao menino Samuel o seguinte: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eli sabia o comportamento dos seus filhos. Deus já tinha falado com Eli: corrige os teus filhos. Eli falhou em corrigir os seus filhos. E, infelizmente, meus irmãos, grandes homens de Deus do passado e do presente caíram e continuam caindo nesse mesmo erro, de dedicarem-se ao serviço do Senhor, mas esquecerem-se das suas mulheres, das suas esposas e dos seus filhos. É por isso que muitos filhos de pastores, quando crescem, se desviam, porque não veem em casa aquilo que seus pais são na igreja. Poxa, eu só queria ter em casa aquilo que meu pai é na igreja. Isso é triste, meus irmãos. O verdadeiro sacerdote é aquele que olha para os seus filhos com um amor que disciplina. Antes Eli tivesse disciplinado os seus filhos. Mas vamos lá ver o que Hebreus diz. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, ou seja, os nossos pais, na verdade, por um tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, ou seja, o Senhor, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, de 5 a 11. É óbvio, meus irmãos, ninguém gosta de receber castigo, de ser disciplinado, de levar uma pisa. Não. E nem eu estou dizendo aqui para você chegar em casa e maltratar seu filho, não. Pelo amor de Deus, não diga isso, não. Mas se você tem sido omisso com relação a esse princípio bíblico, meu irmão, eu rogo a você que ainda hoje se arrependa e trate o seu filho com um amor que disciplina. Quem ama, disciplina. Se você não disciplina o seu filho, ele vai lhe trazer vergonha. Vergonha aqui, pior vergonha lá fora. Tá certo? Criai-os na doutrina, é o que diz Efésios 6,4. O que vai de encontro ao que diz Provérbios 22 e 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todos nós conhecemos esse texto. Esse texto ele é uma promessa. Não é um cheque em branco, nem é um contrato, eu e Deus, envolvendo meu filho, não. Mas ela nos ensina o poder do testemunho e do exemplo na vida do jovem. Bora, meu filho, caminhando comigo aqui. E aí a gente vai conversar de Jesus.
Ah, pai, isso é massa e Jesus assim, assim, assado e tal, e trocando a ideia com o menino. E aí, quando ele for grande, as experiências mudam. Os relacionamentos, pai e filho, vão mudar. Eu espero que o meu vai mudar também. Meus filhos são crianças ainda. Mas eu estou vendo aqui homens que são pais de adolescentes e jovens. O jovem que vê seus pais, especialmente o seu pai, gastando tempo com o Senhor, fazendo o bem, sendo generoso, cortês, prudente, sábio, sensato, moderado, manso, tem uma chance muito grande de crescer e reproduzir as mesmas qualidades. Por outro lado, se tudo aquilo que ele recebe de exemplo em casa é um pai que não respeita nem a Deus nem a ninguém, trata mal sua mãe, é desonesto, trabalha mal, é viciado em álcool, drogas ou em qualquer outra coisa, a doutrina, entre aspas, que ele recebe e tem muita chance de pôr em prática e reproduzir depois, é uma doutrina muito ruim. Depois tu vai estar reclamando do teu filho. E aí fica o desafio para mim e para vocês hoje, que talvez nos encaixamos nessa segunda situação, para que a gente clame a Cristo que ele quebre toda, entre aspas, maldição de comportamentos recebidos e aprendidos de nossos antepassados, para que as gerações futuras tenham um começo melhor do que aquilo que nós tivemos, se tivesse sido esse o nosso caso. Amém? E aí vocês, jovens, terceiro papel de marido, papel de pai, papel de filho. Você que talvez ainda mora com teus pais, talvez pense que o papel de sacerdote é dele e não seu. E em certo sentido você tem razão. Mas lembre-se do que eu falei até aqui sobre discipulado, como imitação prática. E entenda que você é um sacerdote em formação. Um sacerdote em formação, vocês. Tu viu, Arthurzinho? Você deve mergulhar na palavra de Deus e examinar aquilo que seus pais têm tentado ensiná-lo com paciência e gratidão. Não pense que você sabe tudo. Ou que seu pai e sua mãe são peças de museu. Afinal, eles e alguns de nós, eu inclusive, já fomos jovens um dia. Parece distante, mas já fomos. E nós já passamos por algumas das aflições e angústias que vocês passam. Muda a tecnologia, muda a cultura, mas a identidade humana permanece. Certas lutas são inerentes à condição humana, nós como seres humanos. Com quem vamos nos relacionar para constituir família? Como iremos prover o nosso sustento? Muito embora a gente saiba que quem provê o sustento é Deus, não é nem o homem nem a mulher, é o Senhor. Onde nós iremos morar? E as gerações mais antigas são fontes preciosas de conhecimento prático do que fazer ou talvez do que deixar de fazer, do que não fazer. Vocês também não precisam repetir os nossos erros. E o texto de Efésios, então, ele exorta os jovens, ou seja, os filhos que ainda vivem com seus pais, em primeiro lugar, a serem obedientes, e em segundo lugar, a honrar pai e mãe. E aqui cabe duas diferenças essenciais. Presta atenção, jovem. Obedecer não significa honrar, e honrar não significa obedecer. E isso é meio óbvio. Para mim parece óbvio. Mas muitas vezes a gente obedece de má vontade, resmungando, reclamando, às vezes faltando com respeito mesmo para com nossos pais. Por outro lado, podemos e devemos honrar nossos pais, mesmo que isso signifique talvez não fazer aquilo que nos mandam. Mas calma lá, antes de começar a desobedecer seus pais, viu? Se você ainda é se você ainda é dependente dos seus pais, ou seja, se você ainda mora com seus pais, você deve-lhes obediência em tudo, exceto naquilo que contraria a palavra de Deus e ao próprio Deus. Obediência em tudo, exceto aquilo que contraria a palavra de Deus e o próprio Deus. Se chegar a esse extremo, façam como Pedro em Atos 5:29.
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas nós estamos no meio de servos do Senhor aqui. Eu acho muito provável chegar a esse extremo. Por outro lado, se você é jovem, mas já é independente, talvez já não mora com seus pais, já mora por conta própria, você já não é mais sujeito à autoridade paterna, você já não tem mais o dever da obediência. Mas, contudo, continua tendo o dever de honrar seu pai e sua mãe. E em respeito à idade e à experiência de vida que eles possuem, é prudente e sábio, ao menos você ouvir o que eles têm a dizer a respeito de alguma decisão que você precisa tomar, uma decisão que seja relevante. Se seu pai e sua mãe digam uma coisa, mesmo que você já não esteja mais sujeito a seus pais, não custa nada escutar, é a voz da experiência. E se eu pudesse deixar um conselho para vocês que são jovens, seria o que Paulo dá ao seu aprendiz Timóteo, em 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo, o texto todo, a carta toda de 2 Timóteo, Paulo vai falar a Timóteo quase como um aspecto paternal mesmo. Ele que é tá no final, Paulo que já está no final da sua carreira, Timóteo que é um jovem pastor começando a carreira, nesse sentido, né? E muitas das coisas que Paulo fala em 2 Timóteo diz respeito a ele. Lembre do que tua mãe ensinou, do que tua avó ensinou, do que tu aprendeu na palavra de Deus, do testemunho. Tá entendendo? Mas tem um negócio interessante em 2 Timóteo 2:22, ele diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Das coisas que podem mais afetar o seu sacerdócio, jovens, são as paixões da juventude. Aquilo que nossa carne e nossos olhos cobiçam e desejam, especialmente, mas não apenas, no sexo oposto. Não vou me estender sobre esse assunto, até para não polemizar aqui. Mas lembrem-se do que diz Salmo 119:9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. E mais à frente, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós falamos sobre a questão da identidade, o sacerdote como uma identidade. Nós falamos sobre o que é o sacerdote. Nós falamos sobre o sacerdote em 3 papéis no lar. O sacerdote como marido, o sacerdote como pai e o sacerdote como filho. E agora nós vamos falar sobre um segundo aspecto, uma questão de incapacidade. Porque, meus irmãos, não pensem que eu sou perfeito, não. Quando Deus traz uma palavra dessa para cada um de nós somos os primeiros impactados e os primeiros envergonhados por uma palavra dessa. Eu estou muito distante disso aqui. Humanamente falando, eu diria sem sombra de dúvidas que eu não sou capaz de cumprir esse chamado bíblico para ser o sacerdote em meu lar. A tarefa parece árdua demais, requer sacrifício demais. E aí eu lembro das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7:18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então olha só a contradição. Nós que somos servos do Senhor, o bem que a gente quer fazer, a gente sabe o que é, porque a gente lê a palavra de Deus, sabe o que é para fazer, a gente não consegue fazer. Mas o mal que a gente não quer fazer, a carne peçonhenta, venenosa, isso a gente faz. E aí Paulo continua no verso 22 e 23. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo conclui quase como um grito, no verso 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Meus irmãos, se Paulo, que era Paulo, disse um negócio desse, misericórdia, imagine eu.
Mas percebam o tipo de desafio que nós temos pela frente. O desespero que um homem como Paulo teve, que eu e você, quando somos confrontados com uma palavra dessa, temos de reconhecer as nossas fraquezas e limitações. Mas Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, fala que Deus lhe respondeu assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus trabalha em homens fracos como nós. Porque Deus usa homens miseráveis como nós. Se nós nos consideramos, se nós admitimos a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, então Deus é forte em nossa fraqueza. Então, para sermos verdadeiros sacerdotes em nossas famílias, é necessário passarmos por esse reconhecimento de que somos incapazes, de que sozinhos não podemos. Não podemos fazer sozinhos. Quando reconhecemos humildemente a nossa incapacidade, que somos miseráveis, como era Paulo, é que nos tornamos disponíveis para confiar, depender e receber de outros e principalmente de Deus a ajuda que precisamos. Nós necessitamos, portanto, da ajuda divina por meio do Espírito Santo e da sua palavra, sem eles não podemos fazer nada, mas também da ajuda mútua uns dos outros. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Os jovens precisam de nós mais velhos, como também nós precisamos de vocês, jovens. Então o sacerdócio não precisa ser desenvolvido só, isoladamente. Nós somos corpo, precisamos uns dos outros, que é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Aliás, o próprio texto de Romanos capítulo 12, mais à frente, vai falar sobre isso também. E eu acho interessante porque o serviço sacerdotal, ele era feito por uma família inteira da tribo de Levi. Eram os descendentes de Arão que tinham a função sacerdotal. Não era uma só pessoa. Quando ia servir como sacerdote, era uma turma inteira que servia. Então, os mais velhos, que talvez não tivessem mais o mesmo vigor que os jovens, para estar conduzindo as cerimônias, os sacrifícios, dia após dia matando centenas de animais. Por isso a gente sabe que eram muitos sacerdotes. Não tinha como um sacerdote dar conta de aquilo tudo. Mas o sacerdote mais velho talvez não tivesse mais vigor. Então ele colocava ali na faixa dos 30 anos para trabalhar e começava a ensinar os sacerdotes em formação como é que deviam proceder. A reverência para com a palavra de Deus, a reverência para com a cerimônia, para com as pessoas que estavam ali, a ter compaixão das pessoas, a se portarem corretamente, que era o que Eli devia ter feito com seus filhos. Isso também se aplica a nós em nossos relacionamentos uns com os outros. Mas em segundo lugar, para o papel de esposo, nós podemos contar com a mentoria, ou seja, com o acompanhamento de casais mais experientes na fé e na caminhada conjugal. E quanto a isso, meus irmãos, tenhamos sabedoria. Vocês não pedem conselhos financeiros a quem está quebrado, para quem está falido. Então não vá pedir conselho matrimonial para uma pessoa que não é casada, para uma pessoa que é divorciada 3, 4 vezes, para a pessoa cujo casamento está aos trancos e barrancos. Não vá pedir, entre aspas, como criar filho ou como discipular filho para a pessoa cujos filhos estão tudo no mundo, fazendo o que não deve. Não faz sentido. A gente tem que ter sabedoria. Não vá abrir sua vida para qualquer um, mas abra sua vida para pessoas, homens confiáveis, homens que caminham com o Senhor. E aí eu estou falando isso com relação ao casamento, mas com relação a tudo. Com relação a tudo. Agora, se o casal está junto há 20, 30 anos, 40 anos, servindo ao Senhor, os filhos bem encaminhados na igreja, meu irmão, eu quero muito estar junto desse casal, para aprender com eles. Eu que sou, agora que eu tenho 10 anos de casado, né? O sacerdócio do homem no lar é um chamado para a liderança cristã. Eu e o irmão Marco Antônio estamos fazendo um curso de liderança filé, viu? Qual o modelo supremo de liderança, se não o próprio Cristo que nos chamou?
E qual é esse modelo, se não o modelo do serviço? Modelo do serviço. E aí talvez você me pergunte, mas Eliade, eu não me sinto um líder, eu não creio que eu nasci um líder, eu não nasci assim. E meus irmãos, de fato, a liderança pode ser algo que a gente nasce com ela, mas pode ser algo que a gente desenvolve. Deus ele pode dar o dom de liderança para você que talvez não tenha. Você já pediu a Deus para ser líder? Já pediu a Deus esse dom? Porque às vezes a gente tem uma percepção errada do que é líder. A gente pensa talvez no líder como um grande líder, um presidente da república, que é um líder de fato, né? Talvez não o nosso, né? Mas outro presidente. Mas todos nós somos líderes. Talvez numa pequena escala, numa pequena esfera. E certamente na nossa casa nós devemos ser líderes. E Deus nos chamou para ser líderes na nossa casa. E eu acho interessante porque essa liderança é dar um norte. É sermos como o capitão de um navio que traça o destino e a rota para alcançá-lo. E esse norte é Cristo, é espelhar Cristo em tudo quanto fazemos e em todas as nossas relações. Então, nesse sentido, nós devemos fazer as correções de rota que forem necessárias dentro de casa. Se a gente vê que nossa esposa e nossos filhos, não, minha filha, vamos para cá, você está indo para um caminho que não está correto. Ou então nossos filhos, venham para cá, você está fazendo não é coisa de servo do Senhor, não. Você, talvez como eu sei que eu não fui chamado para ser um presidente da república, um líder de uma nação. Mas para minha casa eu sei que Deus me chamou. Deus me chamou para ser sacerdote na minha casa. Então, cabe a mim orar ao Senhor pedindo para Ele me capacitar nessa responsabilidade. E é uma responsabilidade que é nossa. E quando eu falo que é nossa, eu deixo claro que é de nós homens. Nós homens. A gente quando lê Efésios 6 e 4, talvez a gente lê apressadamente, o texto diz, e vós pais, a gente pode ter uma interpretação, um entendimento errado do que é pais nesse sentido. Achando que talvez o sacerdote é uma responsabilidade igual entre homens e mulheres dentro de casa, pai e mãe. Por quê? Porque o bloco imediatamente anterior, Efésios 6, do verso 1 ao 3, fala para obedecer os pais, honrar pai e mãe. Então a gente às vezes bota tudo no mesmo bloco, né? Por quê? Porque o português, pais, pode ser o masculino no plural, né? Plural de pai, pais. Ou pode ser coletivo, pai, mãe, pais, no português. Mas no grego não. E a Bíblia foi escrita em grego, não foi escrita em português. E quando diz ser obediente aos pais, realmente diz ser obediente a pai e mãe. Já no segundo caso, e vós pais, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, esses pais é o plural masculino. É você e você e você e eu, como homens, sermos os responsáveis espiritualmente pela liderança dentro de casa. E eu acho interessante, meus irmãos, eu não vou me estender nesse assunto, mas quando a gente vai lá em Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel, que alguns dizem que era o próprio rei Salomão, mas, enfim, ele traça o paradigma da mulher ideal, a mulher virtuosa, quem a achará? E aí descreve como seria uma mulher ideal. A mulher que trabalha dentro de casa, a mulher empreendedora, a mulher que organiza tudo, cuida do seu marido, cuida da roupa, faz negócio, entra e sai, faz e acontece. Mas tem uma coisa que ela não faz. Não faz nada ligado à espiritualidade. Porque o papel espiritual de sacerdote dentro do lar é meu e seu. Deus deu a mim e a você. Deus confiou em mim e você. Amém? E eu digo isso com todo respeito e consideração às nossas mulheres, às santas esposas que Deus nos deu e dará a vocês. Amém? São e devem ser auxiliadoras idôneas, nos ajudando em nosso ministério e propósito. Mas o peso e a responsabilidade recaem sobre os nossos ombros e seremos nós a prestar contas com Deus das esposas e dos filhos que conduzimos a Cristo ou afastamos dele. Porque o sacerdócio nasce do mandato criacional, conforme 1 Timóteo 2, de 12 a 14. É uma questão de autoridade espiritual ligada à nossa identidade. Como eu falei, sacerdócio é identidade. Mas, Eliade, será que eu, que sou filho de pai não cristão, minha irmã que é serva do Senhor,
minha mãe que é serva do Senhor, eu sou sacerdote sobre a vida dela. Se você é jovem, mora com a sua mãe, seu pai não é crente, mas a sua mãe é crente, por enquanto ela ainda é sacerdote na sua vida. Sacerdotisa, no caso, né? A própria Bíblia deixa claras as exceções. Nós somos a regra, uma situação dessa é a exceção. Eu acho interessante porque essa exceção a gente está lá no próprio texto de 2 Timóteo. Paulo, quando vai falar a Timóteo, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por quê? Porque Timóteo, como eu falei, era filho de pai grego. O pai dele era pagão. Quem foi que discipulou Timóteo? Foi a mãe e a avó. Então, elas foram sacerdotisas postiças, suplementares nesse sentido, na vida dele, né? Pela falta. Um segundo exemplo de exceção, e eu digo de novo, exceção, Paulo, quando fala a respeito de quando a mulher se converte e o marido é descrente, não se converte. Perguntaram a ele, é para eu me separar do meu marido? Não, fique casada. Por quê? Porque seus filhos que antes não teriam testemunho, agora vão ter testemunho. Você vai ser a sacerdotisa para com seus filhos. Exceção, novamente. Mas se você é jovem, ainda vive com seus pais, e só você é cristão no seu lar, você é o sacerdote. Você que estava em formação, já botou para dentro de campo, para jogar o jogo. Entendeu? Mas em último lugar, eu quero falar um pouco a respeito daquilo que eu chamo de paternidade suplementar. Eu até conversei um pouco sobre isso com o pastor Elias. O que é paternidade suplementar? Paternidade suplementar, ela nasce de duas realidades. A primeira eu já falei, é o reconhecimento de que sozinho eu não sou capaz. Eu não posso tudo sozinho. Eu não sei fazer tudo, eu não sei prover tudo, eu não sei ensinar tudo. Eu não sei dar o exemplo e liderar em tudo, ou a respeito de tudo. Mas a segunda é igualmente o reconhecimento de que como corpo, como igreja, membros uns dos outros, podemos e devemos contar uns com os outros nesse processo de criação de filhos. Tem até aquele provérbio africano, né, que diz que é preciso uma aldeia para se criar uma criança. E é verdade. Porque nós sozinhos não somos capazes. Nós precisamos uns dos outros. E aqui eu estou falando a respeito de criação de filho, mas na verdade se aplica a todos os outros papéis nos quais nós exercemos o nosso sacerdócio. E eu vou citar um exemplo. Muitos foram as pessoas que impactaram a minha vida. Homens de Deus que supriram deficiências que meu pai não pôde me ensinar. Meu pai, fantástico que é, eu amo meu pai, tem um exemplo absurdo, mas ele falhou em me ensinar muitas coisas que outras pessoas me ensinaram. Então, quando a gente traz, por exemplo, nossos filhos ao altar, o pastor Saulo ora, por exemplo, pelos Hot Wheels, né? E pedimos que a igreja ore por eles, nós devemos entregar e confiar não só que os tios e tias do Ministério Infantil irão dar uma boa aula, com bom conteúdo bíblico, mas que eles serão bons exemplos a serem seguidos e imitados e poderão e deverão, se for o caso, chegar junto do meu filho e discipliná-los de acordo com o que a necessidade imponha. É claro que com moderação e limites, mas chamando ele, faça isso não. Vamos lá, vou levar para o seu pai. O seu pai lhe corrigir que você está se comportando mal. Meu irmão, às vezes a gente é meio cheio de dedo para essas coisas. Ai, meu filho, não pode falar do meu filho, meu filho. Meu filho é perfeito, é um anjinho barroco com cabelo enrolado. Se falar mal do meu filho, eu fico... Meu irmão, agora se seu filho está pintando e bordando, será que eu não vou chegar junto do seu filho e dizer não faça isso não? Até para talvez ele não se machucar. Se for meu filho, faça, pelo amor de Deus. Se tiver meu filho fazendo uma coisa que não deve, faça isso não, Benjamin. E depois vem falar comigo. Só, seu filho está fazendo isso, que eu chegar em casa, eu vou ter uma conversa séria com ele, com certeza. Outro exemplo. Nem todos possuímos os mesmos dons e talentos, sejam naturais, sejam espirituais.
Pois o Espírito concede os seus dons soberanamente a quem quer, conforme 1 Coríntios 12, 11. Por essa razão, podemos contar uns com os outros para ministrar na vida dos nossos filhos mutuamente a respeito de paciência, sabedoria, hospitalidade, boa administração de recursos financeiros. Se eu não sou um cara que sei gerenciar bem os meus recursos, mas eu sei o que meu irmão sabe, poxa, meu filho, fulaninho aqui sabe administrar bem os recursos financeiros, vamos aprender com ele. Saúde física e mental, além da própria palavra de Deus, nós sermos referências na palavra uns para os outros, no ensino, na pregação, no evangelismo, no discipulado, algo que eu sei que nem todos nós temos a capacidade de fazer. A gente não pode abarcar o mundo com... Querer abarcar o mundo, não, gente. Mas naquilo que Deus nos capacitou, a gente pode servir uns aos outros. Então, se meu irmão é mais capacitado do que eu em uma área, ou possui um dom ou talento que eu não tenho, nada mais razoável do que eu apresente meu filho a ele, vamos caminhar junto aqui para tu ensinar meu filho também. Assim como filhos de outras pessoas podem aprender comigo, o pastor Elias, o pastor Keila e por aí vai, né? Com outros irmãos. Isso falando de nós que temos tentado ser bons pais. Agora imagine quão mais ainda para aquelas crianças, adolescentes e jovens que não tiveram a referência que nós tivemos, que nossos filhos criados no Evangelho tiveram. Talvez alguns jovens, adolescentes e crianças aqui na nossa igreja não tiveram essa referência de masculinidade saudável. Muito se fala de masculinidade tóxica, mas na verdade a masculinidade tóxica é a ausência da masculinidade com padrão bíblico. Amém? Então a paternidade suplementar é essa adoção, entre aspas, espiritual, ajudando uns aos outros naquilo que precisam. E aí eu já vou caminhando para a conclusão. Acho que eu já passei até do tempo, né, pastor? Talvez você ou eu, por diversas razões da vida, a gente já não se encontre em algum desses 3 papéis que eu falei. Que eu falei o sacerdócio com foco em marido, em foco em pai, em foco em filho. Mas talvez algum de nós aqui não está em alguma dessas 3 situações. Ainda assim, isso não lhe tira a identidade de sacerdote. Há sempre alguém por quem você pode interceder. E aí, como pais, por exemplo, quando nossos filhos já deixaram nossa casa, nós deixamos o papel de governo e passamos ao papel de intercessor na vida deles. Sem, contudo, nunca perdermos a identidade de sacerdotes. E aí, só para concluir, para a gente realmente voltar para os grupinhos, né? E discutir em particular aplicações práticas. Lembre-se do que a gente viu hoje. O sacerdócio masculino é uma questão de identidade e não é baseada em papéis que exercemos. Mesmo que esse sacerdócio no lar seja expresso, por exemplo, enquanto maridos, enquanto pais e enquanto filhos. Que somos ou seremos em algum momento de nossas vidas. Mas é também uma questão de incapacidade, ou seja, que nós precisamos especialmente de Deus, mas também uns dos outros para nos ajudarmos nessa caminhada. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu sou o primeiro, Senhor, a reconhecer que se eu fosse depender da minha própria força ou capacidade, eu iria fracassar. Mas eu oro por mim e por meus irmãos, do mais novo ao mais velho, inclusive as crianças que estão aqui, que tu possa, Senhor Deus, nos dar esse senso de identidade como filhos teus e, portanto, como sacerdotes nos nossos lares. Alguns sacerdotes em formação, outros sacerdotes enquanto marido, enquanto filhos, enquanto pais. Outros já não estão em nenhum desses papéis, mas continuam sendo sacerdotes. Que tu nos ajude a intercedermos uns pelos outros, a nos ajudarmos mutuamente nessa caminhada, que não é uma caminhada para fazermos sós. Nós devemos caminhar coletivamente, nos ajudando mutuamente. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua palavra, renova a nossa mente, ajuda-nos, Senhor Deus, a nos negar
dia após dia, carregando a nossa cruz, para que sejamos sacerdotes que liderem com um bom exemplo dentro de casa. Que as nossas mulheres, nossos filhos, sejam encaminhados para Ti. Que nós nos conduzamos, levemos as nossas famílias a serem cada vez mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço. Coloco, Senhor Deus, o meu coração e o coração de cada um dos nossos irmãos à disposição para que o Teu Espírito haja em nossas vidas, na prática do dia a dia. É o que eu te oro e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.